Iniciei a gravação. Compartilhar, hein, agora para vocês a tela. Estão vendo minha tela agora, né? Tá aparecendo. Muito bem, pessoal. Falei com vocês. Eu ia mostrar para vocês, olha, eu estou mostrando a nota do simulado, viu? Nota do simulado da turma de vocês. E eu peguei, como as notas de física não foram muito boas, e para poder fazer a média, eu peguei a nota de física e de matemática juntas, tá? Eu somei as notas de física e matemática para dar o simulado, a nota do simulado de vocês. Teve boas provas, agora teve outras nem tão boas, mas somando matemática com física ficou uma nota boa, dá para fazer a média, certo? E aí, olha lá como ficou. Anthony ficou com 7,5. Bianca 7, Cauã Hermínio 7,5. Eduarda Nascimento 8, Fábio Vinícius 4, Everlande 3,5, vou colocar, Gabriele 7,5, Ingrid 8,5, Isabel 6,5, João Vitor 2, Carolina 6,5, Letícia 2,5, eu vou botar 3, vou aproximar para 3, Luiz Eduardo 5, Maísa 8, Maria Eduarda 6,5, Matheus Gonçalves ficou com duas notas muito boas, mas você não fez o simulado, Matheus. Aí caiu a sua nota, porque estava doente. Tá, sabe o que eu vou fazer? Você teve as notas muito boas, e eu vou fazer assim, então. Eu vou colocar, vou repetir a avaliação semanal para você. E aí, a sua média não vai cair tanto, né? Tô com 9, tá? Matheus Fernandes, porque tirou duas notas muito boas, 10 e 9. Matheus Fernandes ficou com 2, Micael 8,5, Pablo 5,5, Samuel 4, o Wesley 4,5. Viu, pessoal? Então, olha, primeira nota foi atividade no caderno. Então é atividade que vocês têm os vistos. Quem me apresentou está registrado aqui. Quem não me apresentou perdeu o prazo e ficou com 0. A segunda nota foi a nota do simulado geral, que eu acabei de mostrar para vocês. E aí também eu joguei aqui, né, a nota. Quem não fez o simulado, eu coloquei 0. Certo? E a nota da avaliação semanal é a terceira nota. Quem não fez a avaliação semanal, eu coloquei o do simulado. Aí teve gente que não fez a avaliação semanal, não fez o simulado. Aí não tem escapatória. Tá bom? E aí eu vou publicar
essas notas lá no grupo, depois de amanhã, lá para segunda-feira eu coloco, porque amanhã vai ter o conselho de classe. E aí então a gente reorganiza, né? Certo? Reorganiza o que for necessário, não é? Reorganiza, coloca nota aí quem não tem, não. Conselho de classe é para a gente ficar sabendo se o aluno tem nota em alguma disciplina ou não, ou faltou em tudo, não fez nada em tudo, não assiste mais aula, saiu da escola, ninguém sabe. Aí é para isso que é a reunião de sexta-feira dos professores, o conselho de classe. O conselho de classe a gente fica verificando isso. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Tem que escrever, porque o som não está saindo, não. Eu não estou conseguindo ouvir. Tá bom? Mas ainda bem que vocês estão me ouvindo, mas eu não consigo ouvir vocês. Tá estranho isso. Muito bem. Aí, na última aula, a gente estava vendo o quê? A gente estava vendo o assunto. Deixa eu ver aqui. Do quarto bimestre já, hein? Agora vai ficar complicado eu achar isso aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Segunda lei da termodinâmica. Viu? A gente estava vendo a segunda lei da termodinâmica. Lembra que a gente conversou sobre os processos reversíveis e irreversíveis? Então, na natureza tem uma seta do tempo onde os processos, né, que acontecem, eles podem ser cíclicos, aí você tem a reversão, mas os fenômenos naturais, a maioria dos fenômenos naturais, a gente não tem, né, essa reversibilidade. Então, a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Tá vendo? Os fenômenos espontâneos ou naturais, eles são irreversíveis. Tá vendo que interessante, pessoal? Então, tem até um lado filosófico disso, né? Por isso que a gente fala, pensa bem antes de fazer alguma coisa. Pense 3 vezes antes de tomar uma atitude. Porque o que a gente faz não tem como voltar. Por isso que as escolhas são importantes. É importante você saber tomar, né, realizar boas escolhas. O que eu vou fazer é importante. Tem até esse lado, esse assunto mais de física, né? E aí, numa máquina, ela opera em ciclos que pode retirar calor de uma fonte e transformar em trabalho. É o que está aparecendo aqui, ó. Você tem a caldeira tem água, obviamente. Ela é aquecida, transforma-se em vapor e o vapor movimenta o pistão com esse movimento, tá vendo? E aí você tem qual é a fórmula matemática para definir o trabalho que essa máquina realiza.
o trabalho que essa máquina realiza é o que você forneceu de calor, né? Quente, então é a fonte quente, olha, é quanta madeira você queimou para ferver a água, para transformar a água em vapor. Então a gente chama de calor quente, da fonte quente, menos o calor da fonte fria. Por quê? O que é? Esse calor da fonte quente, ele será transformado parte em trabalho e o restante será rejeitado numa fonte fria. Tá vendo? Então parte do calor se perde e não é transformado em trabalho. Vocês entenderam essa parte aí? Eu acho que na última aula foi que a gente estava comentando sobre isso. Então uma máquina realiza trabalho e o trabalho é subtrair o que deu de energia menos o que ela não consegue utilizar. Viu? Fonte quente, trabalho realizado, e a fonte fria. Por exemplo, nesse sistema aqui, é uma abertura da válvula de água fria que é liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar. Tá vendo? Então, como é que esse negócio aqui volta, né? É porque a válvulazinha é aberta, resfria o vapor que está aqui dentro, e quando resfria ele retorna, né? O volume diminui, tá vendo? Aí você libera de novo, ó, tá vendo esse vermelhinho aqui? Olha, fica abrindo e fechando, mas é o contrário, tá? Quando o vermelhinho está aberto, o da fonte fria está fechado. Quando você abre rapidamente, ó, o da fonte fria, para dar aquela esfriada no vapor, e o vapor, ó, viu? Esfriou, ficou azul, ó. Aí ele diminui de volume. Lembra do PVT, que a gente fez vários exercícios? Então, quando aquece, aumenta o volume, fica vermelho. Aí abre a válvula da fonte fria, resfria, fica azul e diminui o volume. Tá vendo o processo? É muito interessante que a gente, por saber como a natureza se comporta, a gente constrói uma máquina. Olha só que interessante. Aí essa máquina, ela funciona para bombear petróleo, bombear água, certo? Várias coisas. Quem estudou isso, olha só, por exemplo, foi esse moço aqui da Barbona, é o Boltzmann. Ele fez uma análise estatística, então ele usou os conhecimentos da matemática para trabalhar esses fenômenos da termodinâmica. E então ele conseguiu verificar que a energia indisponível tende a aumentar a desordem do sistema termodinâmico. E aí ele então formulou o que chamamos de segunda lei da termodinâmica. Em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem. O restabelecimento da ordem só é possível mediante o gasto de energia. Essa desordem, ela pode ser medida por um fator, por um parâmetro que em física é denominado entropia. Quanto maior a desordem no sistema termodinâmico, maior a sua entropia. Todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. Então isso é uma conclusão que os estudos de Boltzmann obteve. O que isso vai representar na prática? Na prática, você vai ter então que uma máquina, ela apresentará o que a gente denomina de rendimento, né? Ela teve todo um potencial fornecido de energia, mas ela não consegue, por fenômenos da natureza, né? Por uma coisa que a natureza
essa energia não é aproveitada completamente. Quer dizer que ela então tem um rendimento, certo? O rendimento da máquina, ela vai ser dada pelo percentual do calor transformado em trabalho. Então, qual foi o trabalho resultante? Você vai ter aqui o que essa letrinha aqui, né? A letra tal representa o trabalho. Qual foi a energia fornecida? É o calor quente. Então, o resultado, o que aconteceu dividido pelo que forneceu, vezes 100, vai ser o resultado do rendimento. O rendimento de uma máquina térmica. Certo? Como o trabalho é definido como calor quente menos calor frio, você tem outra maneira de escrever o rendimento. Você pode colocar aqui que é 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. É uma outra maneira de calcular o rendimento de uma máquina. Uma outra forma de apresentar o rendimento, se vocês desejarem, e para um caso especial, que são os ciclos de Carnot, você vai usar as temperaturas, tá vendo? A temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Bem, é melhor ver isso talvez num enunciado. Olha só. Como não existe calor totalmente convertido em trabalho, a segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência total de 100%. Certo? Isso significa que, como eu disse antes, não há aproveitamento total da energia fornecida por uma máquina. Vamos dar uma pausa aqui para eu acompanhar aqui onde vocês estão. Ingrid e Matheus, que ficaram só na aula. Tinha um pessoal e saiu, foi. Vocês estão entendendo? Isabel. Quem mais estava? Isabel, Samuel, eu acho que estava, não sei. Vinícius, Micael. Só entraram para saber da nota, né? Então, olha só. Eu não vou prolongar, vou para outra parte, porque agora são máquinas térmicas reversas. Todas essas que a gente viu foram as máquinas térmicas que funcionam num processo. As máquinas térmicas reversas fazem o contrário, né? Por exemplo, a geladeira. Ela recebe trabalho, né? Quer dizer, você tem que ligá-la na tomada, ela vai utilizar energia elétrica, vai consumir calor de uma fonte fria e vai expelir ou vai jogar fora parte da energia na forma de calor, numa temperatura quente, né? Numa temperatura maior. Vocês devem saber ou perceberem já que e tem gente que coloca roupa para secar atrás da geladeira. Vocês já fizeram isso? Quem já fez isso? Colocar uma peça de roupa atrás da geladeira para esfriar. Já, Ingrid? Então, a gente na próxima aula vai entender
como que funciona as máquinas térmicas reversas. Eu não vou prolongar, porque a gente tinha um pouquinho de aluno, a gente ainda iniciou a aula, mas eu acho que não adianta eu, né, continuar com esse número muito reduzido de alunos, tá? Porque senão eu vou ter que repetir tudo de novo e a gente ainda vai ter que fazer os exercícios, né, dessa primeira parte. Então é melhor, vamos ver se a aula retorna para o presencial ou se continuar remoto, e eu entro no novo assunto. Tá bom, pessoal? Isso. Então, né, porque já tem uma partezinha boa. Eu vou colocar os slides para vocês e aí vocês reforçam, né, essa primeira parte que a gente já estudou. A gente tem a equação do trabalho, o enunciado da segunda lei e o cálculo do rendimento de uma máquina térmica. Aí a gente vai fazer nas próximas aulas exercícios sobre isso, antes de entrar nas máquinas térmicas reversas. Tá certo? Então é isso. Vocês ficaram com a nota boa, parabéns. E vamos em frente. Tá bom?